Olá pessoal, nós vamos falar hoje sobre o que os cientistas da complexidade, o tema que estamos tratando, falaram, recomendaram, propuseram há um ano atrás, quando a pandemia começou. E vamos comparar a fala desses cientistas com o que outras autoridades, outro tipo de cientista com outra, digamos, conformação mental, propôs também sobre o mesmo assunto lá atrás. Antes de começarmos, como sempre, convido você a assinar o meu canal no YouTube, marcar lá aquele sininho para ser avisado toda vez que a gente posta um vídeo novo, que o que está acontecendo aí, toda semana nós temos tido vídeos novos. Então, o que os cientistas da complexidade e os demais propuseram e para esse problema que nos aflige aí já há tanto tempo? Então, vamos lá. Nós estamos falando de janeiro de 2020, um ano e pouco atrás, duas concepções de ciência fazendo recomendações opostas sobre a pandemia. Reparem bem, não estou falando de negacionistas, de terraplanistas, pessoal que defende essas coisas folclóricas e ignorantes sobre ciência. Nada disso. Estou falando de cientistas de primeira, gente que veio das melhores instituições científicas do mundo e que representam visões e apresentaram propostas opostas sobre o que nós deveríamos fazer. A primeira dessas organizações a que eu queria me referir é a Organização Mundial de Saúde, que congrega cientistas, técnicos, biólogos, enfim, cientistas de saúde de todos os tipos, gente de primeira, como eu falei. Então, eles têm uma visão que eu chamei de newtoniana, vou tentar explicar depois. A visão newtoniana, em resumo, parte de um pressuposto que nós tendo mais, se a gente conseguir obter mais dados sobre as coisas, nós vamos desvendar as relações de causa e efeito e propor coisas científicas que vão resolver os problemas que a gente tem. Essa é o que eu chamo de visão newtoniana. Vamos ver o que a Organização Mundial de Saúde propôs no ano passado. Nós estamos no dia 23 de janeiro de 2020, a última semana de janeiro do ano passado. Eu estou gravando esse vídeo aqui hoje, no dia 27 de março de 2021, um ano e 3 meses depois. Lá atrás, no dia 20, a Organização Mundial de Saúde dizia o comitê, né, sobre o novo coronavírus considera que ainda é muito cedo para declarar uma emergência pública, tá? Com relação a uma possível pandemia. Em cima do muro, claramente, é muito cedo, não vamos recomendar nada por enquanto. No mesmo dia, à tarde, saía esse segundo comunicado que a gente está colocando aí. O comitê de especialistas foi constituído para fazer recomendações sobre o coronavírus, não está conseguindo chegar a um consenso e precisa de mais tempo. Precisa de mais 10 dias para poder dar uma recomendação para o mundo. Reparem que coisa interessante. No dia 30 de janeiro de 2020, lá atrás, olha a declaração da Organização Mundial de Saúde. Não há razão para medidas desnecessárias que interfiram com o comércio e as viagens. Nós pedimos para todos os países implementarem decisões que sejam baseadas em evidência e consistentes com os padrões da Organização Mundial de Saúde. São declarações oficiais, está no Twitter deles até hoje. O mundo acompanhava a maior autoridade médica do planeta, enquanto ela decidia o que fazer, decidia que recomendação dar. Um pouquinho mais lá na frente, aí nós já estamos no dia 26 de março, houve uma declaração muito esquisita deles também sobre o uso de máscaras. Se você não tem doença respiratória, se você não tem febre, se não tem tosse, não tem nariz escorrendo, não usa máscara. Você não precisa usar máscara medicinal. Na verdade, eles estavam se referindo a máscaras que se usam em ambientes hospitalares e havia um certo receio de todo mundo correr para comprar essas máscaras e acabar o estoque e os médicos iam precisar. Mas ainda assim, o que se segue não me soou bem. Eu falo francamente. Quando usados por conta própria, máscaras podem dar a você a falsa sensação de proteção e pode até induzir infecção se não forem usadas corretamente. É um statement, uma declaração que traduz uma preocupação, vamos ser justos, razoável, todo mundo corre e não sobra para o médico usar, mas máscara é isolamento social também, é barreira mecânica.
é usada há muito tempo, há décadas. Não precisa ciência para saber que botar um pano no rosto, tampar a boca de alguma maneira vai te ajudar. Mas não vamos qualificar demais, vamos seguir aqui. O que disseram os cientistas da complexidade? Esses foram os newtonianos, aqueles que acham que podem descobrir causas, relações de causa e efeito entre tudo e propor a solução certa para resolver a vida de todo mundo. Os cientistas da complexidade, aqui representados pelos autores desses dois livros, os dois têm vídeos, já gravei vídeos sobre os dois, que estão aí no nosso canal do YouTube, o Nassim Taleb, autor do Antifrágil, e o Yanir Barian, que é o diretor do Instituto de New England, sobre o qual eu vou falar rapidamente. O terceiro livro que eu recomendo e sobre o qual também nós temos um vídeo gravado no canal, é o livro que eu recomendo para quem quer se iniciar na ciência da complexidade. Conta a história, é um livro dos anos 80, se não me engano, no iníciozinho dos anos 90, eu acho, 91, 92, e que ele começa a contar o que está acontecendo, a movimentação que está acontecendo, partindo de um grupo de cientistas insatisfeitos com a maneira usual da ciência ser praticada. Então, o que disse esse pessoal? No dia 26 de janeiro de 2020, exatamente na última semana de janeiro de 2020, a semana fatídica, enquanto a OMS sugeria ou dizia que ninguém precisava se apavorar, vamos esperar, não isola nada, não tem problema, não corta comércio, não proíbe viagem. Os cientistas da complexidade disseram o contrário. Num paper, cujo link eu já vou dar aí, eles escreveram o seguinte: os governos deveriam matar o risco dentro do ovo, fechando as fronteiras e promovendo isolamento maciço. Não deveriam ter receio de parecer estar em pânico. É melhor entrar em pânico mais cedo do que mais tarde nessas circunstâncias de riscos multiplicativos, eu já vou explicar, em que nós estamos vivendo. Não fiquem esperando evidência científica. O contrário do que a OMS estava propondo na mesma semana. Não existe ciência aqui. Fuja, isso aí é meu, eu botei assim para dar um certo reforço retórico. Ninguém ouviu o Nassim Taleb, ninguém ouviu o pessoal do instituto lá que publicou o paper, e o Taleb, mais tarde, ele é muito irreverente, ele zoou todo mundo. Se tivessem nos ouvido, teriam gasto centavos. Agora vão ter que gastar trilhões. A mesma coisa vale para o Brasil, exatamente a mesma coisa. Quem publicou esse paper, cujo link aí está, foi o New England Complex Systems Institute, esse NECSI. O paper está lá. Vocês reparem a data dele, ela é do dia 26 de janeiro de 2020, do ano passado, e os autores aqui estão. Um cientista chamado um pesquisador chamado Joe Norman, que eu também conheço um pouco dos trabalhos dele, o Yanir Barian, autor de um dos livros que eu citei na tela anterior, e o nosso conhecido Nassim Taleb. Quem se interessar, é uma nota, na verdade, é uma nota técnica, uma página, não passa de uma página, em que eles desenvolvem o raciocínio que os levam a propor o que propuseram. Interessante a gente notar que essa ideia do risco diferente que a complexidade traz, coisas que em ambientes passados não havia, porque o mundo, o planeta não era complexo o suficiente. Isso é o tema central do Nassim Taleb, por exemplo. Nós vimos o livro dele, Antifragilidade, e ele, em 2007, já tinha escrito um livro anterior, que talvez seja mais famoso ainda, chamado A Lógica do Cisne Negro, esse livro que está aqui na minha mão. Neste livro, de 2007, o Taleb escreveu o seguinte: à medida que nós temos mais opções, que a gente viaja mais pelo planeta, as epidemias vão ser mais agudas. Ele afirma isso. Nós vamos ter, de alguma maneira, uma população de germes, vai aparecer em algum lugar, e foi lá na China, depois a gente soube, em 2020, né? Vai aparecer em algum lugar uma variedade no início pequena de agentes infectantes, mas poderá aparecer um super matador, um successful killer, né? Um matador de sucesso que vai se espalhar com muito mais facilidade.
Repara que ele diz isso em 2007 nesse livro, que ele está dizendo aqui, no mundo interligado, no mundo em que as cadeias de suprimentos são todas apertadas, em que o mundo just in time, em que a gente quer comprar uma coisa, receber no dia seguinte, a gente quer mandar mercadoria que chegue instantaneamente, usa drone, usa aquilo, a gente está criando conexões nesse mundo que facilitam a propagação de vírus. A natureza desse animal biológico chamado vírus adora coisas apertadas, interconexões rígidas, que é o que nós temos no mundo. E aí o Taleb prossegue numa entrevista, cujo link eu também estou dando aí, isso aí ele falando ano passado, 2021, 2020, perdão, sobre o que ele tinha dito no livro dele de 2007. Esse livro que eu mostrei, A Lógica do Cisne Negro. E ele diz, eu vejo riscos, ele escreveu em 2007, eu vejo riscos de um vírus muito estranho, muito agudo, se espalhando pelo planeta inteiro. Reparem como é que as mentalidades são diferentes. Ele está tratando lá atrás de alguma coisa que não tinha acontecido aí. As duas mentalidades, a complexidade da ciência newtoniana, são boas ciências. Ambas se aplicam muito bem nos seus domínios. Nós temos que entender muito bem essa coisa de domínio. Não é tudo que vale em todas as circunstâncias, e isso me parece ser um equívoco que é cometido por boa parte daqueles que se chamam cientistas, e com toda razão, e que pretendem nos orientar e às vezes nos desorientam. Um deles é a mentalidade tradicional do risco. Vamos dividir o risco, é assim, uma mentalidade newtoniana de risco, eu vou dizer. Não vamos botar todos os ovos no mesmo cesto, vamos dividir, botar um pouco de ovos em cada cesto. O cientista da complexidade do lado de lá fala, eu sei, mas isso aí não vai adiantar nada se todos os cestos estiverem no Titanic. Chamando a atenção que risco sistêmico pega o navio todo, pega o barco todo, pega o planeta todo. Reparem o tipo de coisa que chegou a aparecer em alguns artigos que eu li. Eram estudos sobre a pandemia, etc., a taxa de propagação. Não vamos entrar em detalhes aqui. Mas é uma montoeira de pontos. E aí o pesquisador lá, o suposto pesquisador, passou uma linha reta aqui, pontilhada vermelha, dizendo, olha, essa linha reta aí dá conta da média do que está acontecendo. O que é um semi-escândalo em termos de rigor. Esses pontos que estão aí não representam nada. Porque a reta do pesquisador e não essa outra que eu estou colocando aí, ou essa outra, ou essa terceira, enfim, isso aí não traz informação. O nome disso é ruído. Isso aí é só ruído. Não adianta tentar interpretar ruído. Ruído não tem interpretação. Em algum momento eu espero os cientistas percebam, sejam mais humildes. Coletar mais dado para reproduzir ruído é mentalidade roleta russa, como a gente chama. Um tambor de um revólver tem 6 buracos para você colocar bala. Você deixa 5 vazios, coloca uma bala só, e tem uma bala no tambor que tem 6 buracos. Faz uma aposta, você gira o tambor e puxa o gatilho. Se der sorte, você não se mata e fica com o dinheiro todo lá que apostaram contra você. Você faz isso, não morre da primeira vez, ou seja, a bala não encaixou ali com o lugar em que permitiria o disparo. Você, eu vou fazer de novo, eu vou coletar mais dados. Eu vou fazer de novo, e faz de novo, e faz de novo, e faz de novo, e você sabe o que vai acontecer. Atitudes desse tipo, repetidas, é matematicamente certo que vão levar ao que os estatísticos, os matemáticos chamam de ruína. Ruína significa que você vai estourar os miolos. Não repete isso, que vai dar errado. No ano passado, eu escrevi no meu LinkedIn, por conta dessas notícias, e aí está aí, é 18 de março do ano passado, já passou um ano. Eu estou gravando esse vídeo no dia 27 de março de 2021, mais de um ano depois. Eu comentava nesse artigo, que está disponível, o link está lá, autoridades do Reino Unido esperam por mais dados e querem avaliação rigorosa. Acham que conseguirão manobrar a propagação da epidemia à medida que eles vão tendo mais dados. É chamada, negócio chamam aí de imunidade de rebanho. E eu acabei dizendo assim lá, eles estão fazendo roleta russa. Vai dar ruim. A tendência de dar ruim é grande. Né? Então, eles mudaram depois e mudaram completamente de curso, demitiram lá o tal cientista que tinha feito aquelas modelagens que eu mostrei, aquelas tentativas de prever o imprevisível,
E aí, uma brincadeira que a turma da comunidade aí da complexidade postou no Twitter, né? 5 entre 6 jogadores de roleta russa estão muito satisfeitos. O outro não respondeu. O outro tinha estourado os miolos. Riscos multiplicativos, como é o caso de um vírus, são riscos em que um evento causa outro evento, que causa outro evento, que causa outro evento, e vai multiplicando os efeitos e vai tirando a coisa de controle. Por isso é que se chama multiplicativo. Tentar prever risco multiplicativo, tentar controlar risco multiplicativo é um erro. É um erro que pode ser fatal. Você pode estourar os miolos, me permitam falar assim. Tá? Tentar achar que a gente domina as circunstâncias a ponto de poder gerenciar o que é ingerenciável por natureza é um grande equívoco. A faixa possível de incerteza do que vai acontecer é muito grande. Mas o que parece é que esses pesquisadores, esses cientistas, eles estavam caminhando em cima dessa curva, mas de costas para a curva, né? Mais ou menos assim, ó. Eles olhavam para frente e viam, essa parte que está na frente deles está subindo um pouquinho, mas é controlável. Mas o que vem, o que virá, está atrás deles. E isso eles não estão vendo. Eles estão jogando roleta russa. Eles estão botando todo mundo em risco. Reparem como a gente vai chegando num ponto em que nos permite afirmar. Em circunstâncias em que os riscos podem ser fatais, agir mais cedo é melhor do que mais tarde. Isso é uma frase do Nassim Taleb também. Entrar em pânico mais cedo é mais científico do que mais tarde. Em pânico nesse sentido figurado. Ninguém está falando para todo mundo sair correndo pela rua, puxando o cabelo, arrancando a roupa, nada disso. É agir de acordo com o melhor conhecimento que a gente pode ter sobre a circunstância. A evidência significa não colete evidência. Não espere evidência. Haja. É isso que a gente está dizendo. Um personagem muito conhecido, e um autor que eu gosto muito, recomendo os livros, tenho 2 ou 3 livros dele, o Yuval Harari. Ele disse numa palestra, eu trouxe isso aqui só para explicitar esse tipo de raciocínio. Gente mesmo muito boa, muito bem preparada intelectualmente, gente que não é negacionista, que não é terraplanista, são bons cientistas, bons historiadores, cometem erros. Ele deu uma entrevista falando sobre terrorismo, não está falando sobre vírus, mas o raciocínio é o mesmo. Ele diz, devemos relaxar, ou deviam relaxar, as medidas antiterror. Terrorismo mata muito menos do que quedas de escada, de escorregões na banheira. E aí eu completei, o texto que se segue é meu, está lá no meu LinkedIn também. Quedas de escada ou escorregões de banheiro, ou um outro exemplo que gosta muito de dar, é gente que se fere e às vezes até morre manobrando cortadores de grama. Essas coisas seguem um padrão no qual existe uma média em torno da qual a distribuição daqueles eventos afina e vai a zero. É a curva de Gauss, aquela curva de sino, a distribuição normal. Não vou nem botar isso aqui. Nessas circunstâncias, o passado permite prever o futuro. O que eu quero dizer? É impossível 1% da população morrer de escorregão na banheira no mesmo ano. Impossível. Sua banheira não foi projetada para te matar, nem o seu cortador de grama. Já eventos do tipo contágio por vírus, ações terroristas, imagina um terrorista alguém que envenena o reservatório de água de uma cidade. Aquilo provoca mortes em cascata. Ações terroristas, propagação de vírus é outro tipo de risco. Não são gaussianos, não são normais, tá? São riscos multiplicativos, tá? Um único evento desses pode dizimar uma população inteira. Você escorregar na banheira não implica que o seu vizinho vai escorregar também. Mas, se você se contaminar, você já entendeu o que eu quero dizer, a tendência é contaminar outros. A ciência da complexidade, ela é mais humilde, se eu posso usar esse termo. Ela tem um reconhecimento maior dos limites do que a gente pode saber. Isso me agrada muito pessoalmente, mas não significa que a gente tem que ficar parado e não pode fazer nada. A gente pode fazer muito. Eu uso muito, e outros usam também, para tomar decisões concretas no mundo real, para ajudar a gerir organizações, empresas, etc. A ideia é essa, evitar interferir com coisas que a gente não entende. Os cientistas newtonianos acham que entendem.
mas não entendem. A ciência é sempre uma fração muito pequena, aquilo que a gente sabe realmente com certeza. Talvez a gente possa até exagerar, dizer que é o domínio newtoniano das coisas, né? É muito pouco com relação ao que o mundo real tem. A gente sabe muito pouquinho, né? Por isso que a gente insistiu tanto nos vídeos dessa semana, que estão postados aí, sobre a lei da variedade requerida, para a gente poder resolver o mundo, resolver a complexidade do mundo. Nós temos que ter dentro das nossas cabeças uma complexidade equivalente. Nós, humanos. E não há lei nenhuma, não há lógica na ideia de achar que um ser humano será sempre capaz de lidar com a complexidade crescente, que é o que está acontecendo no mundo. A complexidade do mundo, no sentido que a gente já explicou também nos vídeos, né? Principalmente o colapso das sociedades complexas, aquele livro do Tanter, tem sido nosso tema já há várias semanas. Essa complexidade vai aumentando. E a nossa complexidade como pessoas, como indivíduos, ela é limitada, ela não aumenta na mesma proporção. Então nós não conseguimos dar conta, nós temos que parar de pousar de autoridades e falar com essa autoridade, esse paternalismo que alguns cientistas usam, até no Brasil, para tentar nos explicar o que é melhor para nós. É mais ou menos assim, ó, a mentalidade da complexidade. A gente sabe cada vez mais, mas nossa ignorância aumenta cada vez mais também. É como se a gente tivesse uma porção de respostas que a gente fosse descobrindo. A gente consegue responder às nossas questões sobre o mundo, só que cada resposta gera perguntas novas. E à medida que a gente vai progredindo no tempo, as respostas que a gente consegue dar aumentam. A gente sabe mais sobre o mundo, mas as perguntas aumentam numa proporção muito maior. Portanto, à medida que a gente sabe mais, a nossa ignorância aumenta mais também. Não tem jogo de palavras. Reparem como isso daí é o que a gente está comentando aqui. Um ano depois dessa pseudo-polêmica, porque não chegou a haver uma polêmica, os cientistas da complexidade não são uma comunidade tão grande e tão conhecida quanto a comunidade dos cientistas newtonianos. Eles são muito vocais, eles falam muito, eles são muito radicais muitas vezes, mas o que tem e que nos permite afirmar quem estava certo era o pessoal da complexidade, lá atrás. Se tivessem feito o que eles tinham, o que eles propuseram durante todo o tempo, a situação no mundo hoje seria outra. Um ano depois a gente sabe, isolamento social funciona. Nossos avós já sabiam disso. Os antepassados dos nossos avós não sabiam nem o que era vírus, mas sabiam que tinha que isolar. Quando aqueles navios, na época das grandes navegações, voltavam lá das suas viagens de comércio, lá atrás, há séculos e séculos atrás, se tinha alguém a bordo, quando eles voltavam para a Europa, se tinha alguém a bordo que tivesse doente, que tivesse contaminado por alguma coisa, o navio não podia encostar na cidade. Não podia, que ficar lá longe. Como é que é o nome disso? Isolamento social. Não tem ciência nenhuma nesse negócio. Isso aí é conhecimento ancestral. Nossos avós já tinham. Máscara, idem. Barreira mecânica. Barreira mecânica ajuda. É possível mostrar de várias maneiras que ajuda. Então, tudo que a gente passou o ano todo repetindo, a turma da complexidade, tem artigos, tem simulação matemática, mas não precisa nada disso. Isso é conhecimento ancestral. Não precisa ciência. Agora, vacina não. Vacina é ciência. De vacina nós não falávamos há um ano atrás. Aliás, todo mundo, ninguém achava que teria sido possível produzir vacinas com a rapidez que foram produzidas. Isso é um dado novo e é um dado da ciência. E da ciência newtoniana, se você quiser, vamos bater palma. Tá? Entendeu o mecanismo de propagação ou de constituição do vírus, a intimidade biológica do vírus, lá no século XX, e agora a gente é capaz, o mundo, o conhecimento, os cientistas, de produzir vacinas que pode ser o que nos dará algum controle sobre essa situação, pelo menos temporário. Isolamento social, máscara, conhecimento ancestral. Vacina, conhecimento científico novo. Juntos três. Vamos vacinar em massa e vamos praticar as outras duas coisas. Vai resolver. Vai resolver ou vai nos dar um respiro, ou vai nos ajudar a ganhar tempo para preparar soluções mais adequadas, porque o vírus é um bichinho danado, ele tende a voltar em outras formas e a gente sabe. Eu quero agradecer a vocês as telas dessa apresentação. Então, neste link que está aí, eu vou colocar essas telas brevemente lá.
se inscreve no canal. Espero que você tenha gostado. Esse é um tema fascinante, um tema muito atual, que mostra como a ciência tem coisas concretas a dizer para a vida das pessoas. Não caia no equívoco de achar que a ciência da complexidade é uma ciência de contemplação, que diz que não dá para fazer nada. É o contrário, ela diz que dá para fazer muito, e ela propôs coisas. Ela gerencialmente ela é muito efetiva, ou seja, fazer coisas para obter resultados, só que esse fazer coisas não é baseado no conhecimento clássico que a gente adquiriu dos doutores, dos cientistas, dos experts, das supostas autoridades que precisam sempre de mais tempo para coletar evidências, como se o mundo fosse newtoniano em todas as suas dimensões. Muito obrigado a vocês, até a próxima vez. Grande abraço.